Há finais que chegam sem aviso, como um trovão em céu limpo. Histórias que não dizem adeus, apenas se calam, deixando no ar um vazio que ecoa por anos. Foi assim com Bonanza. E mais do que isso, foi assim com Dan Blocker, o coração generoso que deu alma à Ponderosa. Quando ele partiu, não foi apenas um ator que se despediu. Foi como se o próprio espírito do Oeste tivesse se apagado. De repente, aquele rancho que tantas vezes acolheu famílias diante da televisão ficou em silêncio e um pedaço da inocência americana desapareceu junto. Este vídeo não é apenas sobre um episódio de TV. É sobre o momento em que a ficção e a vida se cruzam de forma dolorosa e real. Porque o último episódio com Dan Blocker não foi escrito para ser uma despedida, mas acabou se tornando uma das mais comoventes da história da televisão. Fique comigo até o fim e descubra por que assistir a esse episódio hoje ainda é tão emocionante, efquê e ao mesmo tempo tão doloroso. Em 1959, quando os lares americanos ainda se acostumavam à televisão em cores, surgiu uma série que mudaria para sempre a forma como o público via o Velho Oeste. Bonanza não era apenas mais um faroeste entre tantos outros da época. Era um reflexo da própria alma americana, um retrato da luta entre justiça, compaixão e família em um mundo em transformação. No centro dessa história estava o patriarca Ben Cartwright e seus 3 filhos, Adam, Ross e Little Joe, vivendo no lendário Rancho Ponderosa, cercado pelas montanhas de Nevada. Mais do que pistoleiros ou caçadores de recompensas, eles eram homens guiados por princípios. Cada episódio trazia não só ação, mas dilemas morais, lições de vida e uma mensagem de integridade que atravessava gerações. Bonanza ousou ser diferente. Em um tempo em que o faroeste era dominado pela violência e pela vingança, a série apostou na sensibilidade. Falou sobre racismo, intolerância, família, perdão e redenção, temas raros para a televisão dos anos 60. Por trás de cada cavalgada e cada duelo havia um coração batendo forte, o valor da empatia e do respeito humano. Foi também um marco técnico. Bonanza foi a primeira série de faroeste exibida em cores, o que lhe deu um brilho inconfundível. As colinas douradas da Ponderosa e os trajes vibrantes dos Cartwright encantavam o público e transformavam cada episódio em um espetáculo visual. O investimento compensou. Entre 1964 e 1967, Bonanza reinou absoluta como programa mais assistido dos Estados Unidos. Mas o impacto foi além das telas. A série gerou livros, brinquedos, roupas e até uma atração turística inspirada no Rancho Ponderosa, onde fãs podiam entrar naquele universo que sentiam como parte de suas próprias vidas. Era mais do que uma série, era um símbolo cultural, um ponto de encontro semanal entre pais e filhos, onde valores como honestidade, coragem e lealdade ainda faziam sentido. Com o passar dos anos, Bonanza se tornou mais do que entretenimento. Tornou-se um espelho dos ideais de uma geração. Um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, a decência e o amor pela família são as verdadeiras riquezas que nunca se perdem. Antes de se tornar o amado Ross Cartwright, Dan Blocker já carregava em si a essência do personagem que o consagraria: força por fora, ternura por dentro. Ele nasceu em 10 de dezembro de 1928, em DeKalb, no Texas, um garoto de proporções impressionantes desde o berço. Pesava quase 6 quilos ao nascer, e aquele gigante gentil, como o chamavam, cresceria para se tornar um dos rostos mais amáveis da televisão americana. A infância de Dan foi marcada por tempos duros. Durante a Grande Depressão, sua família lutava para sobreviver, e foi ali que ele aprendeu os valores que jamais abandonaria: humildade, empatia e respeito.
Desde cedo, sua presença física chamava atenção, não apenas pelo tamanho, mas pela serenidade no olhar. Na escola e depois na universidade, Dan se destacou como atleta. Jogava futebol americano com a mesma dedicação com que mais tarde atuaria diante das câmeras. No entanto, foi no palco de um pequeno teatro estudantil que ele descobriu sua verdadeira vocação, a arte de interpretar. Ali percebeu que podia emocionar sem gritar, conquistar sem impor, tocar corações apenas sendo genuíno. Quando a Guerra da Coreia começou, Dan foi convocado. Serviu como sargento de infantaria, e mesmo em meio ao caos, manteve a gentileza que o definia. Salvou companheiros feridos sob fogo inimigo e foi condecorado com o Coração Púrpura, símbolo de coragem e sacrifício. Aquela experiência marcaria profundamente sua visão de mundo, e mais tarde refletiria na compaixão que Ross transmitia em cada episódio de Bonanza. Após o retorno, Dan buscou estabilidade. Casou-se com sua namorada da universidade, Dolphia Parker, e juntos construíram uma vida simples, dedicada à família e aos 4 filhos. Mesmo quando a fama chegou, ele nunca abandonou esse senso de normalidade. Lavava o carro, levava as crianças à escola e evitava o glamour de Hollywood. Nos anos 1950, mudou-se com a família para a Califórnia, decidido a tentar a carreira artística. Começou com papéis pequenos em séries e filmes de baixo orçamento, sempre com a mesma presença cativante. Foi essa combinação de força física e doçura natural que chamou a atenção dos produtores da NBC. E então, em 1959, o destino o colocou diante do papel que mudaria sua vida. Eric Ross Cartwright, o segundo filho do patriarca Ben, na nova série Bonanza. Era como se o personagem tivesse sido escrito para ele. A bondade sincera, o riso fácil, a honestidade inabalável. Tudo aquilo que Dan era fora das câmeras agora ganhava vida na tela. Naquele momento, um simples homem do Texas se tornava o coração da Ponderosa, e sem que ninguém soubesse, também se tornava o coração de milhões de espectadores ao redor do mundo. Entre os grandes heróis do faroeste, nenhum se parecia com Ross Cartwright. Ele não era o pistoleiro mais rápido, nem o mais destemido, mas era, sem dúvida, o mais humano. Filho do patriarca Ben Cartwright, Ross era a alma boa da família, o homem que acreditava na bondade até mesmo nos tempos mais sombrios. Enquanto o oeste televisivo da época exaltava a vingança e a bravura armada, Ross representava um tipo raro de coragem, a coragem da ternura. Era um gigante de quase 2 metros, mas com um coração ainda maior. Quando todos esperavam a violência, ele oferecia a empatia. Quando o mundo pedia ódio, ele respondia com compreensão. Dan Blocker o interpretava de maneira tão natural que, em poucos episódios, público e personagem se tornaram um só. Não havia exagero nem heroísmo artificial. Ross ria alto, chorava sem vergonha e amava sem medo. Essa autenticidade tocava o público de uma forma que poucos personagens conseguiram. Para as crianças, ele era o amigo ideal, aquele que protegeria qualquer um, mas sempre com um sorriso no rosto. Para os pais, era um exemplo de moralidade, um lembrete de que ser forte não significa ser cruel. Para a crítica, Ross se tornou um símbolo de autenticidade, um personagem que desafiava os estereótipos do faroeste, mostrando que a verdadeira grandeza está na bondade. Sua presença também mantinha o equilíbrio emocional da Ponderosa. Quando Ben Cartwright enfrentava dilemas morais, ou quando seus irmãos se perdiam entre o dever e a paixão, era Ross quem trazia de volta o senso da humanidade. Ele era o elo invisível que unia a família, o alicerce que sustentava não apenas a ficção, mas o próprio espírito da série. Em muitas histórias, Ross aparecia como o mediador,
o que evitava tragédias com palavras simples e gestos sinceros. Era o coração que batia dentro de um corpo de gigante, um símbolo de que a bondade podia sim ser a força mais poderosa do Oeste. E talvez por isso, quando Dan Blocker se foi, Bonanza nunca mais foi a mesma. Porque perder Ross não foi apenas perder um personagem. Foi como ver o coração da Ponderosa parar de bater. Maio de 1972. As filmagens de Bonanza estavam prestes a começar uma nova temporada. Dan Blocker, sempre animado, preparava-se para retornar ao set depois de uma cirurgia simples na vesícula biliar, um procedimento de rotina, nada que preocupasse a equipe. Ele tinha apenas 43 anos, cheio de planos, cheio de vida. Mas, às vezes, o destino é cruel na sua simplicidade. Durante o período de recuperação, uma complicação inesperada, uma embolia pulmonar, interrompeu sua respiração e com ela o riso que por mais de uma década havia iluminado a Ponderosa. A notícia chegou como um trovão em céu azul. Lauren Green, o patriarca Ben Cartwright, recebeu a ligação e ficou em silêncio por longos minutos antes de murmurar: "Perdemos um filho." Michael Landon, que interpretava Little Joe, chorou sem consolo. No set, ninguém conseguia dizer uma palavra. As câmeras estavam ali, os cenários montados, mas faltava algo essencial: o coração. A NBC anunciou a morte de Dan Blocker com pesar profundo. Os fãs não acreditavam. Centenas de cartas e flores chegaram aos estúdios. Pessoas comuns escrevendo como quem se despede de um membro da família. A imprensa americana descreveu a comoção nacional. O gigante gentil da televisão se foi. Nos bastidores, o vazio era insuportável. Lauren Green andava pelo set em silêncio, incapaz de repetir as falas de Ben sem ouvir a risada de Ross ecoando na memória. Michael Landon, tomado pela tristeza, afastou-se por um tempo antes de voltar a escrever roteiros, tentando transformar a dor em tributo. Mas a verdade é que nada podia preencher aquele espaço. Dan Blocker não era apenas um ator importante, ele era o equilíbrio emocional de Bonanza. Era o amigo, o irmão, o confidente. A energia que tornava o Rancho Ponderosa um lar. Continuar a série sem ele parecia um desafio impossível. Como seguir contando histórias sobre família, bondade e esperança quando o símbolo vivo desses valores não estava mais lá? E foi nesse silêncio, nesse luto coletivo, que a Ponderosa e o mundo, sim, compreenderam algo profundo. Bonanza poderia continuar existindo, mas jamais seria a mesma. Porque naquele dia de maio, quando Dan Blocker partiu, o som do Oeste se calou e a televisão americana perdeu seu coração mais puro. Nem sempre o adeus vem acompanhado de lágrimas, música suave e créditos finais. Às vezes, ele chega disfarçado de rotina, escondido em um episódio comum, numa cena que parece qualquer outra, até que o tempo nos mostra o quanto ela era especial. Foi exatamente assim com o último episódio de Bonanza em que Dan Blocker apareceu. Na época, ninguém sabia que aquele seria o fim. O episódio em questão trazia uma trama simples, quase leve. Um impostor se passava por Ben Cartwright, tentando enganar os moradores de Virginia City. Nada indicava que o capítulo teria qualquer importância maior. Não havia clima de despedida nem tensão especial. Era apenas mais um dia na vida da Ponderosa. Ross Cartwright, interpretado por Dan Blocker, aparecia em poucas cenas, tranquilo, sereno, com seu sorriso largo e a gentileza de sempre. Ele não era o centro da história, mas sua presença preenchia o cenário como um raio de sol discreto. Em determinado momento, aparece rindo ao lado do pai, trocando palavras simples, quase banais. Hoje, no entanto, cada uma dessas palavras soa diferente,
como se escondessem um adeus que ninguém sabia estar acontecendo. Para o público de 1972, o episódio foi apenas mais um na longa trajetória da série. Ninguém imaginava que aquele seria o último sorriso de Ross Cartwright, o último instante em que Dan Blocker estaria diante das câmeras. A vida real estava prestes a interromper a ficção, sem roteiro, sem ensaio, sem despedida. Assistir hoje a esse episódio é uma experiência quase dolorosa. Cada gesto, cada olhar, cada pausa parece ganhar um novo significado. O sorriso sereno de Ross, aquele sorriso que sempre simbolizou bondade, torna-se agora um adeus silencioso. É impossível não sentir o peso do que viria a se seguir. A beleza e a tragédia se misturam. O que antes era um simples capítulo sobre um impostor transforma-se em um testamento emocional. O público sabe o que os personagens não sabem, que aquele homem tão vivo na tela já não voltaria. E essa consciência muda tudo. Não há música triste, não há palavras finais, mas há um silêncio que corta fundo. O episódio termina como qualquer outro, mas quando a tela escurece, o espectador sente um nó na garganta. A vida real havia encerrado a história sem pedir permissão à ficção. E talvez seja por isso que assistir a esse episódio hoje é tão doloroso, porque não há fechamento, não há consolo. Só o vazio deixado por alguém cuja presença era o coração de toda uma era televisiva. Quando Bonanza retornou após a morte de Dan Blocker, a mudança era perceptível. O elenco estava presente, os roteiros seguiam, mas algo essencial havia desaparecido. A NBC e os produtores enfrentaram uma decisão quase impossível. Como continuar sem Ross Cartwright? Substituí-lo seria impensável. Matá-lo na trama, uma violência emocional para o público. Por isso, escolheram o caminho mais silencioso. Não disseram nada. Nenhuma explicação. Nenhuma cena de despedida. Ross simplesmente não estava mais lá. Esse silêncio se tornou a homenagem mais profunda que a televisão poderia oferecer. Porque, às vezes, o silêncio fala mais do que qualquer discurso. Ele deixou espaço para que cada espectador vivesse o luto à sua maneira. Em cada diálogo, em cada olhar perdido de Ben ou de Little Joe, sentia-se o eco da ausência de Ross. Bonanza seguiu em frente, mas o Rancho Ponderosa parecia mais frio, mais distante. A luz que antes vinha de Ross, sua ternura, seu humor, sua calma, não podia ser reproduzida. A ausência se tornou símbolo, e o episódio final com Dan Blocker ganhou, retroativamente, um peso espiritual. Era como se o destino tivesse gravado ali, discretamente, o ponto final de uma história que ainda não sabia que terminava. O último episódio de Bonanza com Dan Blocker nunca foi escrito como um adeus, e é justamente isso que o torna tão devastador. Ele é um retrato congelado de um tempo em que os heróis ainda sorriam com o coração, em que a bondade não precisava de grandiosidade para ser admirada. Assistir a esse episódio hoje é um exercício de memória e humanidade. É lembrar que a televisão, às vezes, capta mais do que histórias, capta almas. E Dan Blocker deixou a sua gravada em cada frame. Não há lágrimas no roteiro, nem violinos tocando ao fundo, mas há algo mais poderoso. A consciência de que estamos testemunhando o fim de uma era, o instante em que a ficção e a vida se encontraram de forma silenciosa, real e irreversível. Porque, no fundo, esse último episódio não marca apenas a saída de um personagem. Marca o momento em que a televisão perdeu um de seus corações mais puros, e o público aprendeu que até os gigantes gentis também partem. E talvez seja por isso que, mesmo décadas depois, ao ver Ross sorrindo em uma simples cena, sentimos o mesmo aperto no peito. Porque aquele sorriso não era atuação, era verdade. Era Dan Blocker, o homem que fez do Oeste um lugar mais humano, se despedindo sem saber.
E cada vez que a tela escurece, Bonanza sussurra uma última lição. A força mais duradoura não vem das armas, mas da bondade que deixamos para trás. A morte de Dan Blocker não foi apenas uma notícia triste. Foi uma onda que atravessou o país, tocando corações de forma inesperada e profunda. Na manhã seguinte ao anúncio, os principais jornais americanos estamparam obituários emocionados. O Los Angeles Times o chamou de "o gigante gentil que humanizou o Oeste", enquanto o New York Times destacou sua capacidade rara de unir força e ternura em um mesmo olhar. A imprensa reconheceu o que milhões de espectadores já sabiam. Dan Blocker havia mudado o significado do herói do faroeste. Em vez do pistoleiro implacável, ele ofereceu ao público um homem guiado pela empatia, alguém que acreditava que a verdadeira coragem estava em compreender, não em dominar. Essa visão transformou Bonanza em algo muito além de um drama de ação, um retrato da decência e da humanidade em tempos de dureza. Nos bastidores, a ausência de Dan se fez sentir como um eco prolongado. O elenco seguiu filmando, mas a Ponderosa nunca mais foi a mesma. Lauren Green, o eterno Ben Cartwright, descreveu aquele período como um lar sem calor. Michael Landon, por sua vez, transformou o luto em arte. Escreveu e dirigiu o episódio Forever, um dos mais emocionantes de toda a série. Uma homenagem silenciosa, sem mencionar Ross, mas carregada de saudade em cada plano, em cada olhar. Era a forma que Landon encontrou de se despedir do amigo, de dizer o que as palavras não conseguiam. Um ano depois, Bonanza chegou ao fim. Não houve escândalo, nem queda brusca de audiência. Apenas o reconhecimento de que algo essencial havia partido. Sem Ross Cartwright, a série perdeu seu coração. O rancho Ponderosa, antes símbolo de união e moralidade, tornou-se uma lembrança distante de uma época em que a televisão ousava ser terna. Décadas se passaram, mas o legado de Dan Blocker permanece. Ele não foi apenas um ator, mas um espelho da bondade humana, a prova de que a força pode caminhar lado a lado com a gentileza, e talvez essa seja a maior lição deixada por ele, que mesmo quando o som da Ponderosa se cala, a voz da humanidade que ele representou continua ecoando, suave e eterna, no coração de quem ainda acredita na bondade. Nos meses finais de sua vida, Dan Blocker já carregava um peso que ia além das longas horas de gravação. Havia um cansaço que não se via, um esgotamento emocional que transparecia nos silêncios entre as cenas. O homem que ensinara milhões a acreditar na bondade parecia, aos poucos, perder a fé na direção que o mundo tomava. Profundamente desiludido com a guerra do Vietnã e com a violência crescente que via tomar conta da sociedade americana, Dan começou a questionar o tipo de futuro que deixaria para os filhos. Sempre guiado por um senso de proteção e serenidade, tomou uma decisão silenciosa, porém radical. Mudar-se com a família para a Suíça, um refúgio de tranquilidade onde pudesse criar as crianças longe do barulho, da pressa e do medo. Mesmo assim, nunca abandonou seu compromisso com Bonanza. Viajava entre a Europa e os Estados Unidos para filmar, cumprindo cada papel com dedicação absoluta. Mas o preço dessa entrega foi alto. O corpo já dava sinais de desgaste e o espírito de cansaço. Dan Blocker queria apenas paz, para si e para os seus, e de certa forma encontrou-a, ainda que muito antes do tempo. Dan Blocker não foi apenas o ator que interpretou Ross Cartwright. Ele foi Ross. Sua presença na tela não era atuação, era essência. Cada sorriso, cada gesto de compaixão, cada palavra dita com calma, carregava algo que ia além do roteiro, a verdade emocional de um homem que acreditava no bem. Quando Bonanza chegou ao fim, o público não se despediu apenas de uma série.
Despediu-se de um tempo em que os heróis sorriam com o coração, em que a bondade era sinônimo de força. Décadas se passaram, mas a figura de Ross e de Dan permanece viva, como uma chama suave que resiste ao vento da modernidade. Rever o último episódio hoje é como abrir um álbum de memórias. A dor, sim, mas também gratidão. Porque, no fundo, Dan Blocker nos ensinou que a verdadeira grandeza está em ser bom, mesmo quando o mundo se torna duro. A Ponderosa se calou, mas seu eco ainda se ouve, em cada fã que sorri ao lembrar, em cada pessoa que ainda acredita na ternura como força. Obrigado, Dan. A Ponderosa nunca mais foi a mesma, e nós também não. E você que também cresceu com Bonanza, o que sente ao rever o último episódio com Ross? É nostalgia? É dor? Ou é simplesmente a lembrança de um tempo em que a televisão ainda falava com o coração?